Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, alô você, bom dia, estamos chegando para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom, manhã de quinta-feira, dia 17 de setembro, 10 horas 15 minutos, um grande abraço para você, muito obrigado pelo teu carinho, o pessoal está chegando agora, como diz aqui na linguagem do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, as pessoas estão se hermanando, as pessoas estão se entreverando para a partir de agora nós começarmos a trazer já as primeiras informações, as notícias, os destaques do Sabe Caxias by Bitcom. Antes de saudar e cumprimentar ele, Miguel Brambila, deixa eu falar um pouquinho sobre as condições climáticas. Parece que o sol quer aparecer aqui na cidade de Caxias do Sul. Segundo a previsão do tempo, nós temos com a temperatura marcando nesse exato momento já 18 graus de temperatura. Hoje podemos estilingar até a casa dos 21 graus de temperatura para essa quinta-feira. Já há mudanças no cenário climático. Apontava a possibilidade de chuvas e, claro, com o tempo firmando no período da tarde, agora mostra que não, já está bem mais adiantado a coisa do que em relação na caracterização do clima. Nós estamos sim já com o tempo firme, sem possibilidade de chuva, com muitas nuvens, algumas localidades ainda com formação de um adensamento, né, de umidade que se caracteriza com aquela névoa, né, não muito espessa, mas que o sol vai poder brilhar, né, por entre nuvens ainda mais para o período da tarde. Já tivemos períodos de abertura, o sol brilhando com mais encorpamento, mas vai ficar assim. Amanhã, sexta-feira, ainda nebulosidade nas primeiras horas da manhã, mínimas na casa dos 10 graus e as máximas chegando a 23. Agora, sábado, domingo e segunda-feira, temperaturas abaixo da casa dos 5 graus. Vai chegar um frio, né? Um frio vai chegar mais encorpado, uma massa de ar frio para proporcionar esses dias de abertura. O domingo, a segunda e a terça marcam com o sol brilhando, né? Com o sol brilhando, mas já marca também instabilidade para a próxima semana. Vamos ver como é que vai se comportar tudo isso. Isso é assunto para semana que vem. Mas o final de semana vai ser assim, velho. Vai ser com frio, temperaturas baixas, abaixo da casa dos 5 graus e as médias mínimas na casa dos 15 graus, tá? Alguns dias passa um pouquinho mais a média máxima, né? Na casa dos 15 graus e as médias mínimas abaixo da casa dos 5 graus para sábado, domingo e segunda. Sexta-feira ainda teremos os efeitos da transição de massa mais aquecida para uma massa mais fria. Deixa eu agora, depois desses destaques da previsão do tempo, todos essa explanação climática na abertura do nosso Sabe Caxias by Bitcom, agora é hora de nós fazermos um entrelaçamento, é hora de nós também colocarmos essa engrenagem conectada à nossa engrenagem da máquina do Sabe Caxias, e essa engrenagem é Miguel Brambila. Bom dia, Miguel Brambila. Venha somar em nossa programação. Um abraço. Bom dia, Dinho Soares. Bom dia a todos. Quero apresentar aqui o novo integrante do programa. Bom dia, isso que nós vamos virar sapos. Para de chover, por favor. Esse aqui é o Ernesto, né, Dinho? Que tempos de pandemia você... Como é que é o nome do personagem aí? Esse aqui é o Ernesto, meu amigo sapinho, ó. Ah, isso não pode estar errado, né? Se enterrar ele, coitadinho aqui, mas aqui, ó, nós estamos virando aí com esse tempo todo, né? Chega de chuva, né? O cara que fez aquela música Chove Chuva, Chove Sem Parar, né? O Jorge Ben, precisa ser advertido aí pelo São Pedro aí, que atendeu as preces dele, né? De deixar meu amiguinho aqui do lado, né? Puxa vida, para de chover, por favor. Miguel, e cadê o Wilson? O senhor Wilson, ele está recluso, né? Está em quarentena. Mas uma hora dessa ele aparece. Está de quarentena? Está de quarentena, que não acabou, né? Mas tudo bem, uma hora ele aparece, né? É a mais longa quarentena que podemos relatar da história, né? Nós estamos aí já há mais de 6 meses
nesta quarentena. Miguel Brambila, falando em quarentena, hoje na programação do Conexão, instantes atrás, nós falamos com a Priscila Viegas, a integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Ela também é representante da Associação Brasileira de Terapias Ocupacionais, ABRATO, e ela nos trouxe informações de que não há dados suficientes, não há um acompanhamento a nível federal, e ela também nos trouxe informações sobre que não há políticas públicas afirmativas para um estudo, uma compreensão que traçariam direção para o combate ao Covid-19 ou seu entendimento a nível federal. De certa forma, isso é muito preocupante, porque ela até mesmo estava dizendo que a própria ideologia do governo é o negacionismo, segundo as suas falas. Inclusive, o programa Conexão já está disponível, vejam depois, assistam o Sábio Caxias, depois corram lá para assistir o Conexão. Ela diz que há um negacionismo e uma política de conformismo, dizendo que é assim mesmo, que as pessoas vão morrer, que todos devem aceitar, que vai ser os mais velhos, que as crianças são imunes, mas ninguém parou para analisar que elas são transportadoras dos vírus, coisas nesse sentido, nesse segmento. Aí eu mesmo comentei com a diretora Priscila, até comentei com ela o seguinte, que dá uma sensação realmente, né, que estariam faltando mais políticas afirmativas de empoderamento por parte do governo federal. Associado a isso, Miguel, a gente pode também pegar de preâmbulo as situações que estão ocorrendo no IBAMA, desmatamento, essas questões que estão vindo à tona agora, que parece que há uma política também contrária à preservação, né, do que nós temos como Mata Atlântica e tudo mais. Parece que há outro tipo de política muito presente, muito visível, num caminho descontínuo com o que nós estávamos habitualmente, né, falando. Só para poder, até mesmo para te alicerciar com mais entendimento, ela disse que a situação da Covid-19 no Brasil se alastrou desse sentido porque nós nem sequer temos bem estabelecido uma política sanitarista, né, uma política sanitária ampla para a sociedade. E que a Covid-19 fez o que fez, né, avançou o território, chegou a pontos extremos, porque mostrou a deficiência de não havermos uma política pública nesse sentido. Miguel, o que você pode já analisar? Eu sei que é poucos dados para você se debruçar, mas uma pessoa que está sempre assenhorado com a notícia, tenho certeza que vai nos trazer um comentário sobre isso. Vou perguntar aqui pro meu guru o que ele acha. O que tu acha, Sapinho? Comunista! Canalha! Metralha! Fora comunista! É isso que as pessoas pensam, infantilmente, inclusive, né, Edinho? Porque, com perdão da brincadeira, porque são mais de 130 mil mortos no Brasil, 130 mil, tem que falar assim para que as pessoas... Né, mas mesmo assim não adianta, né? O negacionismo, que nós temos dito desde o início do programa, a superficialização, não é? Da morte, né, a banalização da morte, né, quer dizer, então, que a terceira idade é descartável. Isso aí é nazismo, não é? Deficientes, idosos, pessoas que se tornam aí, entre aspas, né, para essas pessoas negacionistas inúteis para a sociedade, pode morrer, que é banal, né? Então, ainda bem que não sou eu que estou dizendo isso, é uma especialista, não é? Mas é certo, né, que o pessoal aí da política rasa vai dizer é comunista, né? Você critica agora o presidente, você vira comunista, né? Ninguém sabe o que está falando, porque nem sabe o que é comunismo, inclusive banalizando as ideologias. É verdade, Edinho, não tivemos e não temos, já são 6 meses, né? Olha, agora, depois de 130 mil mortes, pouca coisa vai se salvar. No dia 16 de abril, eu tenho uma postagem fazendo uma matemática de 2 mais 2, como se fosse na primeira série, e que deu o resultado de 140 mil mortos, né? Lamentavelmente, a pena não ser burro, como dizia o Raul Seixas, não sofria tanto. Estamos com 130 mil. E coincidentemente, né, porque coincidências não existem, o presidente está dizendo que superamos a pandemia. Não sei aonde, né? Como já tenho dito, né? Então, ainda bem que não sou eu que estou dizendo, é uma especialista, mas é certo, né,
que o pessoal que nega as mortes, porque não morreu ninguém da sua família, se morreu algum idoso da sua família, talvez ele quisesse se livrar daquele idoso, só pode, porque quem não respeita idosos, para mim, é fascista, né? É nazista, né? É cruel, tanto quanto o comunismo foi, porque o comunismo foi terrível também, né? Não fiquem aí os comunistas se achando, né, grandes lideranças, porque o comunismo matou milhares de pessoas também, né? Então, esses extremismos aí de extrema-direita e extrema-esquerda levou a essa bancarrota do Brasil que não tem uma política própria. O Brasil tem que parar de imitar a Europa, querendo voltar precipitadamente às aulas, por exemplo, achar que a pandemia... Basta ver o que aconteceu em Gramado, né, que morreram 7 idosos no mesmo asilo, na mesma casa de repouso, né, porque agora tudo é cheio de frescura, né, não se pode mais falar asilo, né, ou seja, né, comunistas! É isso que vão dizer, Edinho, né? Está correta ela, sim, nós temos dito isso. Faltou liderança, faltou um estadista. A bandeira do Brasil não ficou nem a meio mastro, Edinho, né? E as pessoas ainda banalizando 130 mil mortos. O Brasil precisa se construir como nação, amar os brasileiros. Mas isso não acontece, né? A gente é um país bem atrasadinho, infelizmente. Muito elogiado por parte da diretora o nosso SUS, mas ela falou que teme o futuro das políticas de afirmação em saúde dentro do país, porque o SUS, né, deveria ter sido empoderado para dar uma resposta mais forte na questão do reaparelhamento de toda a sua estrutura, não como cura, porque sabemos que a cura precisa de uma vacina, mas para mostrar a robustez e a força que nós temos do SUS, e isso fragilizou e precarizou ainda mais essa estrutura que nós temos em nosso país. Ela falou que está temendo muito também, porque com as novas diretrizes agora de aplicações de recursos por parte do governo estarem muitas vezes indexadas aos valores do próprio PIB, do próprio crescimento, diz que a cada ano que está passando está se perdendo investimentos na linha da saúde para, evidentemente, deixar essas políticas mais fortes, mais afirmativas. Então nós temos uma desatenção no sentido e potencialmente teremos a contrapartida de diminuição de recursos que vão enfraquecer ainda mais. Parece que o nosso país vai ser território aí de muitas proliferações virais, não somente Covid-19, que já está por aí em todo quanto é lugar, pintando e bordando, mas podemos falar sobre febre amarela, podemos falar sobre dengue, podemos falar sobre varíola, podemos falar sobre sarampo. Dá para se falar de muitas coisas que parece que vão começar a figurar aí por algum período do nosso solo nacional, Miguel. Sim, nós somos exportadores de mosquitos, né? Nós temos a dengue, nós temos a chikungunya, temos a volta do sarampo, né? O Brasil é um parque dos dinossauros, né? No filme lá da Jurassic Park, inclusive, né? Usando o DNA de mosquitos, eles reinventaram. Só falta revoltar aí o Tiranossauro Rex, não é, gente? A ironia é uma forma de crítica, né? Desde o tempo da Grécia Antiga. Inclusive, né, essa questão de banalizar 130 mil pessoas que morreram por causa de uma doença sem cura num curto espaço de tempo no Brasil e no mundo, é uma pandemia, né? O pessoal precisa entender o conceito de pandemia e não há vacina, não há cura. É o resultado da liderança nacional negacionista, uma gripezinha, eu não sou coveiro, e daí, não é? E daí, quando você critica, quando você vem a público e se expõe, ou você perde, né, a função pública, como aconteceu no IBAMA, inclusive, com os desmatamentos, depois um caso de corrupção. Na semana passada, né, e ainda bem que existem as redes sociais, e ainda bem que nós temos uma imprensa livre, porque senão haveria um controle das consciências lobotizadas, né, com a lavagem cerebral que foi feita nesse governo, achando, né, que todo mundo é comunista, né, porque eles fizeram uma imagem do mico-leão para divulgar que estava tudo bem na Amazônia, sendo que o animal já está extinto, né? Então você veja bem, né, que nem a propaganda nazista faria melhor que isso, né? Depois tiveram que vir a público pedir desculpas, né? Tá pegando fogo, sim, a Amazônia. O vice-presidente Mourão disse que os incêndios aumentaram, né, no feriadão porque os funcionários públicos tiraram folga e os incendiários não tiram folga, né? Então é quase como se Roma estivesse pegando fogo, né, e Nero estivesse lá tocando lira, né, e dando folga para os soldados, enquanto a população morria queimada lá, né, e culpando os cristãos, né? Numa escala menor, é basicamente isso que está acontecendo, né? Está lá Nero tocando lira, né? Roma está pegando
fogo, né? Porque o Nero queria, né? E aliás, inclusive, se quer que se queime a Amazônia para lotear a Amazônia, né? Para vender as terras, para grileiros, para mineradores, né? É uma forma, né, de pega-ratão. Nero tocou fogo em Roma para sanear o centro da cidade, porque queria reconstruir. Quando viu que a coisa realmente cresceu, culpou os cristãos, né? E tivesse dado folga para os soldados. Não tem plantão nesse governo, né? Foi gasto 1% só da questão do meio ambiente, né? Então, e nós temos hoje mais uma notícia, né, aqui no sul do Brasil, na fronteira, que um esquema de corrupção estaria desviando verbas para o Uruguai mais de 5 bilhões de reais. Então você liga todos os pontos, né, nessa questão do SUS. Sim, ele é muito bem na questão da sua estrutura, né, na sua ideia, é muito bem montado, mas o dinheiro é desviado, né, os canos são todos furados, né. É claro que se o Brasil continuar assim, Edinho, nós vamos acabar tendo uma revolução como se teve no passado, uma revolução como na da França, uma revolução como se teve na Rússia, né? Não em nome de comunismo, não em nome, né? Mas em nome da fome mesmo, dessa corrupção que corre no Brasil. A galope já é pouco, né? A jato mesmo. Todo dia tem um caso de corrupção nesse país. Miguel Brambila, 10h30, nós vamos a um breve espaço aqui na programação, nosso primeiro intervalo, depois a gente vai voltar com essa pauta do Pantanal, né, trazendo então essas informações. Nossa, cada cena lamentável, cada cena triste, os animais correndo, tentando procurar se proteger do jeito que dá, uma terra sem lei, né, uma terra, tá difícil, tá bastante complicado, cenas lamentáveis de se ver e de se projetar. Nós vamos agora trazendo então um breve espaço aqui na programação, vocês aguardem que já vamos estar de volta com vocês. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 32 24 17 99. Fortunato Model 2423, fone 32 24 32 53. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Muito bem, estamos de volta, é 10h33. Está aí então os nossos patrocinadores. Daqui a pouco mais a gente traz os demais patrocinadores do Sabe Caxias by Bitcom. Muito obrigado a todos, né? Boa sorte aos patrocinadores, né? Boa sorte a todos vocês. A gente sabe que estamos todos nós, de certa forma, enfrentando obstáculos, desafios, e não é fácil, né? Tem que estar cuidando de toda a estrutura e ainda tem que estar prospectando a marca, né? Fazendo a marca ficar em evidência. Espero que a Bitcom TV seja o alicerce para ajudar
ajudar vocês também no enfrentamento a essa situação. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão, né? 16 dias de focos de incêndios, que vem trazer uma triste estatística dentro aí da história do Pantanal. 5.498 focos de calor detectados por sondas e satélites, o número que ultrapassou registros anteriores, a exemplo do recorde de 2007. Não estamos falando de Austrália, estamos falando aqui do nosso querido Pantanal mato-grossense, com todas as ligações já nas terras amazônicas, com a nossa mata nativa, nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio da história. Miguel Brambila, diversas coleções, né, tá pautado, licenciado no nosso governo federal. Uma delas também será esta aqui, que entrará para o rol das estatísticas para nível federal, Miguel. Pois é, Dinho, a Amazônia é um capítulo da história do Brasil, assim como a Mata Atlântica foi, porque ainda temos muito pouco da Mata Atlântica a preservar. Se possível, conseguiremos retornar isso, que margeia o litoral brasileiro. A Amazônia é um capítulo à parte do Brasil, é um patrimônio da humanidade, né? É um pulmão da humanidade, um dos, né? Porque o mar é o principal pulmão, mas a Amazônia, legal. A Amazônia, ela tem muitas histórias, inclusive, né, muitos mitos, e ultrapassa as fronteiras do Brasil. Uma das questões que é preciso analisar do nosso atraso cultural é a utilização de queimadas ainda como forma, né, de limpeza para abrir-se, né, áreas de cultivo. E essa é uma principal questão. Uma outra questão é a utilização aí de grandes áreas para a pastagem, para a criação de gado, né? E mais uma terceira questão, a exploração mineral, né, dos mistérios da Amazônia. Nós tivemos aí Serra Pelada, por exemplo, lá naquela região também, que foi aí um boom, né, de problemas, né? E ainda a questão da exploração madeireira. Então você veja bem que isso não é de hoje. O sistema de vigilância da Amazônia, o CIVAM, que foi na época do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, né, há mais de 20 anos atrás, recebeu grande investimento público. E onde é que está esse sistema, né? Sucateou? Acabou? Né? Por que nós não criamos aí algo que seja realmente forte, né? E outra coisa, nós vemos justificativas banalizantes, né? Mas se nós temos aí muitos militares no governo, inclusive está nas mãos de um general a questão da Amazônia neste momento, por que as nossas fronteiras não são controladas? Porque dizer que a folga dos funcionários foi o que aumentou os incêndios é uma banalização, é quase a mesma coisa que dizer que foi uma gripezinha que está matando lá os bichos e as árvores, não é? E o sistema. Os voluntários ambientalistas não têm um apoio oficial. Se é dito aí pelos tribunais de contas que foi gasto apenas 1% do orçamento de preservação da Amazônia. Então a questão é cultural, né? Enquanto isso, a maioria das pessoas não está nem aí, porque não há uma educação ecológica, ambiental mais vigorosa no Brasil. Algumas escolas, sim, planta, né, dá importância para as árvores, mas isso acaba na vida adulta se perdendo para muita gente que na hora das o que nós falamos aqui recentemente, né, sobre aqui, eu falei Mato Sartória, região do Mato São Vito, no outro programa, aqui no Mato São Vito, na rótula do Deboni, aqui em Caxias do Sul, né, entre a Perimetral Leste, aqui, aonde 2 shoppings estão construídos, quando o complexo do Grupo Iguatemi, que instaurou ali, né, o mercado e tudo aquele complexo, no governo do Pepe Vargas, inclusive, eu era repórter da Rádio Caxias na época, havia a contrapartida dita que seria, né, dada, né, para a exploração de toda aquela área, né, do Village Iguatemi, de toda esta parte que tem aqui, nesta região da entrada da cidade, contrapartida de todo aquele mato que foi arrancado, árvores, né? Quando criança eu pegava fungo ali numa linda floresta de eucaliptos que cobria a cidade, porque era uma via só a saída da cidade, fazia um túnel verde, não é?
e ninguém publicou aonde foram plantadas, ninguém fiscalizou, ninguém se preocupou com isso, né? Todo mundo correu para o shopping, né? Porque era uma novidade na época, né? Depois, segundo alguns, diz a mãe de Ná que explodiu o shopping, né? Onde é que estão as árvores que foram retiradas, né? Devia ter sido feito um documento, olha, as árvores foram tiradas daqui e foram plantadas ali. Não sou contra o desenvolvimento. Então acontece isso nas cidades também. As pessoas cortam árvores, não respeitam o planejamento urbano. A Amazônia é a mesma coisa. As pessoas, né, vão avançando. Nós lembramos daquela reunião fatídica do mês de abril, maio, né, onde o Sérgio Moro denunciou aí as mazelas daquela reunião, que o ministro do Meio Ambiente, que ainda está no poder, dizia para os seus internos lá, passa boi, passa boiada, querendo, né, fragilizar as leis ambientais. A Amazônia é vítima de tudo isso, não é? Ele disse literalmente, né, coisa de House of Cards, né, de que a gente sabe que existe, mas a população nem com isso acredita, né? Vamos dizer assim, são comunistas, né? Não é verdade, né? Não é porque você elegeu um presidente, né, que não é da esquerda, que não é comunista, que não é petralha, como se diz por aí, que não está envolvido na corrupção da Lava Jato, que aconteceu muito, né? Inclusive, tem um ex-presidente lá que tem que responder toda a roubalheira que se fez nesse país. Não é por isso que se elegeu um santo, né? Porque o brasileiro tem que entender que você botou lá um funcionário, né? Um funcionário para trabalhar para o Brasil, não alguém que vai tomar conta da tua empresa, como se fosse, e vai te mandar embora, não é? O passa-boi, passa-boiada, do ministro, né, Ricardo Teres, lá nesta reunião, era isso. Vamos aproveitar a Covid para passar leis ambientais, favorecendo a mineração, favorecendo a agropecuária lá na Amazônia, achando que isso é desenvolvimento econômico, né? Quanto isso, né, agora vem aí o nosso vice-presidente, o Nero, né, o Subnero, né, porque o Nero, a gente sabe quem é, ele é o Subnero, né, tá pegando fogo e culpando os funcionários que tiraram folga, né? Por favor, né? É muito fácil, né, culpar os baixos escalões. Aliás, isso acontece muito, né? Aconteceu na economia também, nessa questão aí dessa polêmica, né? Faz o Plano Brasil, não faz, vai a público, não faz, né? E o Guedes está lá grudado que nem carrapato no cargo, né? E apanhando, né? E passando para baixo, né? Até o cachorro, né? Me lembro que nós brincávamos, inclusive, com um amigo meu, jornalista, o Fábio Berti, né? Que vai de cima para baixo, né? O de cima chuta de baixo até que o cachorro chuta o poste, né? E é isso que esse governo faz, não assume nada. Nada é culpa do governo, tudo é culpa dos outros. Eu gostaria que você fizesse uma análise antes de nós irmos para o nosso bloco comercial, antes do nosso fechamento. A comunidade internacional está com uma certa pressão no sentido de começar a colocar embargos. Isso está surtindo efeito, não está surtindo efeito? Como é que está esse detalhe aí, Miguel? Eles vão culpar os comunistas. A China é comunista, aliás, não é? É o nosso maior mercado. O maior comprador do Brasil é a China. Né? Por exemplo, nós tivemos o caso do etanol, onde o Bolsonaro prorrogou agora recentemente a entrada do etanol americano para o Brasil sem impostos e sem contrapartida. Né? Ou seja, né, a nossa relação comercial com o mundo é uma gambiarra, mas eles vão culpar os outros, né? Porque isso é evidente que vai afetar quem? A população, o preço do arroz, o preço da gasolina, que é uma commodity internacional, né? Vamos dizer, né? As pessoas vão deixar de comprar do Brasil já porque é um país de alto índice de contágio, né? Diminuiu um pouco, diminuiu. Mas por que será? Porque o brasileiro mergulha no esgoto? Deve ser por isso que o pessoal acha, porque, como disse você na entrevista, né, da especialista que foi dada hoje com excelência no Bitcoin Bom Dia, que aliás eu aconselho, né, que se assista, porque é um programa muito bom, não se teve uma política, né, de combate. Então a sorte, ou seja, quem viver verá, sobreviva, que salve-se quem puder, né? Aliás, a Globo tirou do ar a novela, porque o nome da novela era Salve-se Quem Puder, ironicamente falando, no início da pandemia. Nós somos párias do mercado internacional, mas o governo vai dizer que a culpa é dos conspiradores, que é do capitalismo selvagem, né? Vai dizer que a culpa é dos protecionistas, né? E não vai assumir a sua responsabilidade e vai pedir, como se tem pedido, como os populistas fazem, o apoio da população, né? Como fez o Sarney, né? Que foi um presidente pífio, né? Que o Brasil tinha esperança. O Brasil tem o dedo podre na urna, eu acho ainda, mas por causa da falta de cultura.
porque esperávamos, né, o salvador da pátria. Isso é para nós aprendermos que não tem salvador da pátria, né? Que o Tancredo Neves fosse salvar o Brasil, se fez todo aquele drama, né? Ainda me lembro o dia que ele morreu, foi lá o Brito dizer, né? Com aquele jeito, né, de urubolino dele, né? Ô, presidente, né? E aí o Sarney assumiu. E os fiscais do Sarney, a congelamento de preços do mercado virou uma bagunça, né? Aí o Collor, eleito também como populista, como caçador de Marajás, um baita de um hipócrita, né? Ele era o Marajá e um monte de corrupção. Naquela Elba não foi nada que caçou ele perto dos carros que ele tem hoje como senador, que nem IPVA ele paga, né? Que ia acabar com a inflação com um tiro só, né? E acabou anunciando segundos antes do seu impeachment. Em seguida caiu o presidente. Ou seja, a política no Brasil ela é pior que a política romana. Todo dia tem um caso de corrupção. O mercado internacional enxerga isso. Você acha que eles são burros, né? Que eles não estão vendo, né? O Brasil é considerado um país das bananas no mercado internacional. Quem vier aqui comprar vai querer comprar em promoção. Raul Seixas estava certo, né? Na Amazônia, né? É o quintal do Brasil, né? Como disse o Raul Seixas há muitos anos atrás, né? Nós não vamos pagar nada, né? Solução para o nosso povo eu vou dar. A solução é alugar o Brasil, né? Talvez seja isso que eles estejam fazendo agora, né? 10 horas, 7 não, né? 10 horas e 45 minutos, vamos a um breve espaço aqui na programação. Você não sai daí que já nós vamos estar de volta aqui no nosso Sabe Caxias by Bitcom para também trazer outras abordagens de assunto, destacando que o Sabe Caxias by Bitcom está no ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas e 15 até as 11 horas da manhã. Você pode acompanhar as nossas lives todos esses dias. E mais um destaque que a gente traz para você. Se você perdeu os nossos conteúdos, você pode recuperá-los e assisti-los logo após a transmissão ao vivo, porque todos os conteúdos ficam armazenados nas nossas páginas e também no bitcom.com.br. Um breve espaço, já estaremos de volta aqui na nossa programação, não sai daí. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Perfeito, já estamos de volta agora, 10 horas e 48 minutos. Deixa eu mandar um abraço para a turma da nossa audiência, né? Eu quero mandar um abraço muito especial a Ivanir Fim, querido Ivanir, né? Em todas as nossas programações está junto com a gente. Um abraço, tá, Ivanir? Deus abençoe você, sua família, a tua casa. Muito obrigado pela companhia e nossa programação. Muitas pessoas migraram também para as redes
sociais, para a internet, nós também migramos e estamos aqui, né, conquistando espaço, consolidando o nosso nesse amplo mar, né, consolidando um pouco, né, de uma ocupação de um território, por assim dizer. Estamos muito contentes quando tiver a manifestação da nossa audiência. Quero mandar um abraço também para a Marisa Brambila, queridona em todas as nossas programações, está junto com a gente. Obrigado, Marisa, tá? Fique sempre à vontade para deixar o teu comentário, fica sempre à vontade para fazer suas manifestações em todas as nossas programações. Tem pessoas que são adeptas de toda a programação da Bitcom TV, vão indo, né, acompanhando a gente toda manhã, seja no YouTube, seja no Facebook, pelo Instagram. No Instagram, coloca o telefone celular na horizontal, tá? A gente coloca na horizontal, porque nós estamos transmitindo neste formato, né? Horizontalizado, para ficar mais fácil para vocês acompanhar, para dinamizar, não ficar aquela tela compactada, né? Pelo menos foi o que a nossa direção enxergou para ficar melhor para vocês nos assistirem. Então coloquem o celular de vocês sempre na posição horizontal. Na vertical vai ficar daquele jeito a imagem, né? Não vai ficar bacana, não. Perfeito. 10h49, nós estamos com esses assuntos, hoje fazendo as observações frente à movimentação da federação, olhando, né, desdobramentos, tanto no quesito da diálogo que nós tivemos com a Priscila Viegas sobre a saúde, já fizemos uma observação sobre o Pantanal, e eu gostaria de descer um pouquinho agora, Miguel, e retornar para a cidade de Caxias do Sul e trazer para você fazer um ponto de vista, uma análise, porque foi definido já o protocolo para a volta das quadras esportivas e também jogos coletivos para a cidade de Caxias do Sul. Eu sei que seria interessante, né, mas o nosso tempo não vai talvez permitir trazer a leitura de alguns tópicos de regramento. Mas o que a gente pode destacar quanto a isso? É tardio? É seguro na sua visão? Não é seguro? Como é que você vê o retorno de tudo isso? E claro, só para trazer algumas informações, não é permitido atendimento no bar, não vai ser permitido torcida, não vai ser permitido público, vai ter que ter entre um jogo e outro espaçamento de 1 hora, tem critérios de higienização para ser cumprido, mas como é que a gente pode fazer uma observação sobre isso, Miguel? Pois é, Dinho. Vou mostrar aqui o Ernesto, porque ele quer aparecer no Instagram, então ele já está virado na tela aqui. Assim. Olá, pessoal, comunistas! Vamos virar sapo! Olha, Dinho, eu acho que o pessoal tem direito de voltar, porque o poder econômico fez o futebol profissional voltar, devido às necessidades econômicas, não é? É a mesma questão das quadras. E cumprindo-se os protocolos. Ressalte mais uma vez que funcionam os protocolos, porque ontem, dia 16, né, com toda a prudência, o coronel Ribas nos informou, através também do major Márcio Leandro, né, nesta gentil entrevista que eles nos deram com relação à questão da perturbação do sossego, que a Brigada Militar está na linha de frente, né? Soldados estão nas ruas, enfrentando pessoas, conversando, né? Principalmente nas regiões, né, diversas da cidade, né? E quando se fala aqui periferia, não quer dizer pejorativamente que seja a escória da sociedade, não, é periferia, né? O Gilberto Gil falou sobre o punk da periferia, né? Eu sou um deles, inclusive, a Esplanada, para mim, o que não é do centro, São Pelegrino, não é periferia, não adianta você achar que não. Estamos 500 mil habitantes, não é? Então, quer dizer, são bairros periféricos, não quer dizer pobres, né? Isso que eu quero dizer. E, portanto, a Brigada Militar tem aí esta virtude positiva dos protocolos, com 300 soldados no efetivo entre homens e mulheres, e no dia de ontem, índice 0. Ou seja, se forem cumpridos bem os protocolos, o que temos aí no Campeonato Gaúcho, por exemplo, parece que deu certo. Não foram muitos casos, né, registrados, né, e muito bem feito aí o procedimento. Porque como não se teve, né, uma linha de crédito também para sustentar essas pessoas, eles têm que trabalhar, têm que ter o direito, sim, né, de fazer. E quem for lá usufruir do esporte, que são adultos, não são crianças, portanto, né, não é uma escola, são adultos, precisam cumprir os regramentos, né? E acho que está tudo certo, acho que vai dar certo, sim, Edinho, né? Pelo menos parcialmente, não vai ser toda a lucratividade, mas tem que funcionar pelo menos um pouco. A pandemia vai passar, mas não podemos também estrangular totalmente aí, né, o direito das pessoas de sobreviverem. É um direito de sobrevivência, claramente
falando, não é? E só para citar, antes que eu esqueça, Edinho, nessa questão aí do esporte, né? A dona Ivanir Fim, eu vejo que ela sempre curte aí também, e é nepotismo, claro, que eu falar da dona Marisa Brambila, que me assiste sempre, às vezes ela termina o programa, eu estou no impulso do programa, ela me liga, né? E aí nem consigo atender direito, né? Então, publicamente aqui já me desculpo, né? Porque às vezes eu estou impulsionado aqui, né? Mas ela, a minha mãe, é do tempo do Flamengo ainda, a minha mãe, desculpa eu dizer a tua idade, né, jovem, 76 anos, e a minha tia, a irmã dela, a Célia Messias, tem 86 anos, eu vou mandar uma foto para o programa, que se o pessoal quiser usar no esporte, a gente mostra aqui, acredito que hoje são as duas torcedoras mais fiéis do Caxias, né, e talvez uma das idosas com mais idade, né, fiéis a ser Caxias, né. Que ser Caxias é ser desportista, Edinho, não é? Então, eu acho que sim, já que estamos falando de esporte, o pessoal tem o direito de voltar, sim, e seguindo os protocolos, se volte com segurança. Se está no fim a pandemia, está, mas não acabou. Então, ainda não são crianças, como disse, né? As crianças é que é o problema, as escolas é outra coisa. Quadra esportiva, eu acho que é tardio, sim, até podia ter voltado antes com esse regramento, mas como dizem, né, não podemos... Quem tem boa intenção, politicamente falando, que não é negacionista, tem o direito de errar na pandemia, porque aí você está sendo radical demais, né? Em criticar quem tentou e errou. Agora, quem errou por negacionismo, aí sim, aí é complicado, porque aí você está indo numa direção, a pessoa está furando o barco, né? Você está tapando o casco do navio e a pessoa está fazendo rombo, né? Mas aí não dá. E nós tivemos isso do Brasil com esse presidente negacionista, só não mandou a gente tomar vodka, né? Se fosse o Lula, tinha mandado. Não é, Edinho? Então, quer dizer, essa é a nossa realidade. Perfeito, aí Miguel Brambila trazendo suas análises, 10h55, né, fazendo observações sobre a questão relacionada ao esporte, observando também notícias que estão sendo comentadas em nossas programações, notícias aqui do nosso meio, né, aqui da nossa sociedade, da nossa cidade de Caxias do Sul. Interessante também destacar, Miguel Brambila, que as convenções fecharam ontem, né, já vamos daqui a alguns dias respirar política, mas eu gostaria que você também fizesse uma análise sobre o pessoal está considerando como uma derrota do governo, que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem, mas ontem foi o que reverberou bastante sobre esse assunto, sobre a questão do IPTU em cota única, que as pessoas tinham um desconto de 15%. A Prefeitura de Caxias do Sul queria um projeto para diminuir pela metade, para 8%, e os vereadores optaram por não, né? Na sua maioria optaram por não. A gente sabe que a pandemia da Covid-19 trouxe diversos agravamentos à situação econômica das pessoas. E agora vai vir uma reforma tributária. Há também aí segundo estão se aventando, né? Estão comentando no plano de fundo, uma possível elevação dos combustíveis. Há também uma inflação, né, que está tomando conta, mas uma inflação seguindo esses critérios da chamada escassez de alimentos num país que mais produz alimentos. Acho que chegar a um determinado momento de não conceder um benefício ou um desconto pode fazer com que as pessoas se afugentem da cota única e pode se virar um imbróglio quanto à questão do IPTU, né? Felizmente nós vivemos numa democracia, né? E este governo aqui municipal é democrata. O Flávio Cassino é um democrata. Né? É claro que a oposição sempre vai achar que foi dado um golpe, porque teve um impeachment aqui em Caxias do Sul, na primeira impedimento, né? Porque impeachment é inglês, né? É impeachment, né? Houve aí, enfim, né? Na história de Caxias, e, portanto, né? A maioria da Câmara está ao lado do governo. Portanto, né, politicamente se decidiu que não era uma boa ideia e tenho certeza que o governo municipal vai digerir esta questão, porque realmente, né, talvez se não fosse, né, em tempos de pandemia, se não fosse em tempos, né, de fim de governo, porque termina o governo municipal, este governo provisório até a próxima eleição, o projeto fosse discutido com mais amplitude na questão das contas públicas. O que não é possível realmente, né, é retirar aí algum tipo de vantagem. É um direito que se tem, mas é constitucional que se vá para o debate público. Essa é a democracia. Você ganha e você perde na democracia, mas a sociedade não acaba. Então, por isso que existem, né, os parlamentos, para debater as questões. Não é o fim de governo, não é o ocaso de um governo,
é um momento que, mesmo tendo maioria na Câmara, também se perde, né? Isso acontece num momento importante, como você cita muito bem. Retirar esse desconto é ruim para a população, mas demonstra também a preocupação com os cofres públicos, não é? Eu acho que partiu da seriedade da administração pública numa preocupação de que os caixas do governo estejam em dia, né, com riscos de a economia lenta acabar trazendo problemas para os cofres públicos. A questão é que a economia privada está com grandes problemas também, né? Então, certo que o pessoal fugiria da cota única e parcelaria. O que vai acontecer, inclusive, na questão do IPVA, Edinho, não é? Você taxar aí os carros com mais de 20 anos, as pessoas têm carros com mais de 20 anos, não é porque elas querem, porque elas não têm condições de comprar outro tipo mesmo que seja barato, né? O custo de um pneu, você veja, basta fiscalizar aí, né? Observar, muita gente anda com pneu careca porque não tem dinheiro para comprar. Então, as pessoas, para ter um carro legal, vão ter que pagar o IPVA, parcelado em 12 vezes, não interessa, né? Vão ter que pagar dinheiro que você poderia comprar um pneu e manter segurança, né? Então, enquanto isso, as estradas continuam esburacadas. Os governos têm que entender que não adianta ficar buscando na iniciativa privada mais imposto para resolver a questão dos caixas, dos cofres públicos, né? É preciso melhorar a gestão. E num país onde todo dia tem um caso de corrupção, né? Falta dinheiro, né? Não é a sociedade privada que já paga uma alta carga tributária que tem que resolver o problema. Nós, como cidadãos, temos que resolver o problema junto com os políticos na questão de fortalecer a instituição fiscalizatória, portais de transparência, e para isso servem os parlamentos, para fiscalizar, para denunciar e não para sermos coniventes com a roubalheira. E o eleitor, na hora do voto, lembrar em quem votou, né? E não... Nós temos o senador Collor de Mello, não é? Ou seja, o que ele está fazendo lá? O Sarney, até agora, é senador, foi até esses dias aí. Renan Calheiros, né? E outros tantos, né? Em nível nacional aqui, para não melindrar nossa turma aqui de Caxias do Sul, que não é um paraíso de santidade, não, né? Mas, enfim, não basta só apontar o dedo, né? Tem que provar o que você fala. Então, é uma derrota do governo democrática, né? Tenho certeza que o Flávio Cassina, em uma exposição pública, dirá a mesma visão democrática, porque é um governo democrata, sim, conheço o prefeito e tenho a certeza de que foi uma tentativa de manter os cofres públicos em dia. Vamos ver o que vai acontecer com o próximo governo, né? Vai ter a responsabilidade de manter as contas em dia também. Muito bem, né? Miguel Brambila, 11h01. É hora de nosso trio de hoje, né? Hoje nós estamos em 3 aqui na nossa sala de darmos tchau. Quero mandar um abraço para o Pedro Hoffman, também da acompanhando a programação. Bom dia, abençoado para todos nós, diz aí o Pedro, em nossa audiência. Miguel Brambila, hoje você fecha a nossa programação do Sabe Caxias by Bitcoin, essa dupla. Hoje tem a dupla aí atuando, né? No auxílio da nossa programação aqui da Bitcoin TV. É verdade, né? Esse aqui é o Ernesto. Aliás, bom dia, né? Vou dar um beijo nele, ver se ele vira uma princesa aqui. Eu já tenho minhas princesas aqui, né? Bom dia, comunistas, vamos virar sapo. Voltamos amanhã, vem aí o Lance Esportivo nestas plataformas. Muito obrigado, desculpe a brincadeira. Tchau, tchau. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.